aqui, as que estão nos assistindo online e ainda vão nos assistir. Então, para essas, boa tarde, bom dia, boa noite, presente e futuro. Eu tenho um prazer grande de apresentar essa mesa com dois jornalistas que têm histórias muito diferentes, mas que produziram uma obra, um trabalho, um livro muito significativo para cada um deles. E então, a Adriana Bujana, que é hoje uma jornalista, mas já foi outras coisas, em outras encarnações, ela vai contar para a gente, e que escreveu uma notável biografia de uma mulher notável, que é a Niede Guidon. Ela dedicou a vida dela praticamente inteira a proteger um dos grandes patrimônios que o Brasil tem, não sabe que tem e despreza, que é a Serra da Capivara, onde a gente tem um extraordinário acervo de pintura rupestre, de pinturas feitas por povos originários muito antigos, e é também um local arqueológico de importância muito grande. E Matheus Leitão, jornalista quase a vida toda, e eu não conheço bem o Matheus, então não sei muito bem o que falar sobre ele, mas vou tentar aqui. Matheus escreveu uma peça, um livro jornalístico foi uma novidade na produção literária brasileira, porque é um jornalismo na primeira pessoa. Ele foi um dos primeiros a fazer, e foi o primeiro a fazer de uma forma absolutamente pessoal e profunda, em busca de uma história que ele não conheceu a vida toda, e quando conheceu, quis conhecer a vida toda. É mais ou menos isso, né? Então, bom, eu vou começar pedindo que cada um de vocês fale um pouco mais sobre o trabalho de vocês, e depois como chegaram a esses livros. E aí, daí para frente, eu interfiro, tá bom? Começa pela Adriana. Oi, todo mundo. Prazer, obrigada por estar aqui. Como o Sérgio antecipou, eu tive passagens, eu sou formada em psicologia e fui atriz. E eu acho que isso influencia a minha maneira de ser jornalista, de entrevistar as pessoas, de escutar. Então, só para misturar isso aqui nesse caldo, né? Esse livro da Niede Guidon faz parte de uma coleção da editora Rosa dos Tempos de mulheres notáveis nas suas áreas de atuação. Então, tem gente de ciência, das artes, coordenada pela Josélia Guiar. Então, eu acho muito bacana a Niede ser o personagem que inaugura a coleção. Eu queria saber aqui, quem já ouviu falar de Niede Guidon? Opa, estamos bem. Porque eu achei muito bacana que assim, as pessoas falavam, Niede Guidon, da onde, né? Então, você poder dar, divulgar o trabalho dela e viva, né? Isso, para mim, é um ponto que eu queria tocar, que eu queria também ter perguntas depois para o Matheus de curiosidade, né? Porque, assim, para mim, além do trabalho dela, né, significativo, a Niede é franco-brasileira, nasceu em Jaú, morou um tempo na França, foi exilada, etc. E hoje em dia ela virou uma sertaneja, ela está há muito tempo, ela faz um trabalho de 50 anos na Serra da Capivara, onde ela descobriu, né, essas pinturas rupestres e acabou ficando. Mas a Niede, o que é interessante, ela está viva. Então, eu posso colher depoimento dela. Não só dela, como das pessoas, dos sertanejos, os mateiros, todo mundo que, com ela, fez esse parque. Então, ao contar a história da Niede, eu acho que ela tem muitas dimensões, né? A gente fala de arqueologia, que não é só Indiana Jones, né? Não é Pompeia, aquele estereótipo, né? Que é maravilhoso se fosse sempre assim, que você vê todo mundo congelado, olha, fulano estava jantando naquela hora e tal. Não é, né? Então, a arqueologia, ela trabalha com vestígio material, né? Fósseis, as pinturas, e muitas vezes, como é um passado muito remoto, falta peça para você contar essa história. Então, quando eu escolho a Niede, que está viva, para contar a história, principalmente da criação desse parque,
que é a vida dela, me interessava muito pegar essas pessoas e poder entrevistá-las. O Rui Castro, que é um biógrafo, jornalista, se estivesse aqui, teria uma síncope. Ele acha que a gente não deve fazer biografia, perfil de pessoas vivas. Por quê? Porque elas são sacanas com o biógrafo. Elas costumam fazer as coisas mais interessantes depois que o livro saiu. Então, a gente tem casos assim, né? O Woody Allen era o querido, né, de todo mundo, e aí veio a história que ele separou, casou com a enteada adotada, e depois foi acusado de molestar uma filha. Caiu em desgraça, ninguém queria mais saber desse livro. E temos também a Flor de Lis, né? Vocês lembram dessa história? A gente está numa igreja, que é uma ex-deputada. Então, em 2011, se não me engano, publicaram uma biografia dela falando Flor de Lis, a mulher que venceu a pobreza e lutou contra todos e adotou 50 filhos. 10 anos depois era Flor de Lis, a pastora do demo, uma coisa assim, o título. Então, ela, né, quer dizer, ela traiu isso. Mas eu insisto, né, eu acho que vale a pena esse risco. A Neide está com 90 anos, eu não sei o que ela ainda poderia fazer, né, para surpreender assim. E falar com ela, poder entrevistar, e também os sertanejos todos, que os mateiros, tanto as pessoas que gostam da Niede, como aquelas que também não gostam da Niede. Porque, para ela preservar aquilo, ela teve que travar algumas brigas com quem morava lá dentro, né, que teve que sair do lugar. Depois eu explico um pouquinho mais, para não me alongar. E então é isso, assim. E eu acho que tem muitas sutilezas nessa entrevista de pessoas vivas, que eu queria depois, assim, muita curiosidade com o Matheus, né? Você falar as delicadezas da gente lidar com as pessoas que vão ler e que estão aí, né? Então, às vezes, pessoas que contam coisas muito delicadas para a gente, como é que você vai tratar isso, né? E nessa igreja, vou finalizar, toda vez que toca o sino, a minha avó, meus avós moravam no interior, e meu avô tinha um cofre. E a gente ficava atrás para saber qual era o segredo do cofre, porque a gente achava que ia ter ouro e tal. E, quando a gente descobriu, tinha um monte de papel, fotos, e ele veio da Síria, e ele, enfim, quando a gente pôde ter acesso, ele já tinha morrido. Então, a gente nunca soube exatamente o que aqueles papéis queriam dizer. A gente perdeu a chance. Então, assim, a mim, particularmente, fascina poder fazer dessas pessoas que estão aí. Eu não faço análise dos meus entrevistados, vejam bem, eu fiz psicanálise, mas é uma escuta que eu vou com 50 mil perguntas, mas eu tento ficar aberta para o que vem, para as pausas, né, tentar entender e seguir. É isso. Matheus. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que eu estou muito honrado pelo convite de estar aqui na Fliparacatu. Eu vejo muitos rostos assim que eu gosto, que eu admiro, de pessoas que representam muito para mim, mas eu queria agradecer a presença das minhas sobrinhas aqui, Manuela e Isabel, em especial. Estou muito feliz de vocês estarem aqui nesse momento com a gente. Então, sobre o Nome dos Pais, é um livro no qual eu faço uma investigação jornalística, né, que é o que eu faço há mais de 20 anos. Eu comecei a minha carreira em 1999 no jornal Correio Brasiliense, como repórter, e logo, uns 3 anos depois, eu já estava no núcleo de investigação do jornal, que é uma área que eu gosto muito. E eu fui aprendendo ao longo dos anos as técnicas do jornalismo investigativo, né, e usei todas elas no livro. O livro, Em Nome dos Pais, ele conta, né, a história de um filho, que sou eu, esse filho jornalista que vai atrás de um passado muito difícil que os pais passaram no período do regime militar. Né? Meus pais, Marcelo Neto e Miriam Leitão, que está aqui, foram presos na ditadura, né, e barbaramente torturados num quartel do Exército, no 38º Batalhão de Infantaria, no Espírito Santo.
E eu conto a história de um grupo de pessoas, de um grupo de brasileiros que enfrentaram a ditadura e lutaram pela democracia, né? Mas eu conto desse grupo no Espírito Santo, mas poderia ser um grupo aqui de Minas. Essa história se repetiu em vários lugares do Brasil. E o jornalismo a gente usa, né? O jornalismo, às vezes, a gente usa uma história para contar a história do país, de certa forma. Então, eu usei a história dos meus pais, né? E foi tudo muito difícil, né? Eu parti da história dos meus pais para tentar contar como foi difícil esse período, né? E não havia respostas nem perguntas fáceis, porque as primeiras entrevistas que eu tive que fazer foram com meus pais, né? Então era um momento muitas vezes difícil, né? Porque eles passaram por muito sofrimento naquele período. Minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho, Vladimir, que é jornalista, Vladimir Neto, e todo o meu envolvimento emocional com a história também dificultava, porque eu tinha que, no meio desse processo em que eu tinha, né, que isso, de certa forma, fazia parte da minha história, eu tinha que encontrar força para descobrir quem eram esses torturadores, porque o Brasil vive um fenômeno único, né? O Brasil é o único país que passou por um regime de exceção, né, um regime ditatorial, sem ter uma justiça de transição. Então, todos os nossos vizinhos aqui da América Latina, Argentina, Chile, fizeram uma justiça de transição. Aqueles criminosos do Estado foram presos e responderam pelos seus crimes. O Brasil foi o único país que não passou por isso. Na África do Sul, a justiça de transição aconteceu logo depois do apartheid, 3 anos depois. Esse era um movimento que já estava acontecendo. No Brasil, a gente não teve, e a gente viu que isso se refletiu com tudo que a gente passou nos últimos anos, né? E o que mais me afligiu depois de um tempo, na minha investigação, era não só o fato de que, à medida que eu ia avançando nas investigações, eu ia descobrindo o nome daqueles torturadores militares, né, que deveriam estar protegendo, né? Os quartéis foram construídos para proteger brasileiros, não para torturar, ocultar cadáver e matar os seus compatriotas. Então, aquilo dali foi de uma violência tremenda. Eu tinha que fazer essa investigação, tentar descobrir quem eram esses torturadores, porque o Estado também nunca me respondeu. Então, era uma investigação difícil. Eu tinha encontro com os militares tarde da noite, aquelas coisas assim que a gente, né, parece até coisa de filme, acontecia, né, nessa investigação, porque os militares que toparam ajudar nunca quiseram aparecer. E os documentos oficiais também nunca foram entregues. Então, eu tive uma luta tremenda para começar toda essa investigação e conseguir esses documentos, que eu também posso falar um pouco mais aqui. Mas o uso do jornalismo para trazer essa memória, nesse caso específico, né, da ditadura, é ainda mais importante, na minha opinião, porque a gente tem essa ferida, é um vácuo, né, que fica porque o Brasil resolveu colocar para debaixo do tapete uma história de crimes cometidos contra brasileiros e que foram cometidos em prédios públicos, né, muitos deles, e por agentes públicos, né? Então, o fato de, tantos anos depois, né, a gente não ter acesso a informações, tem informações que até hoje eu não tive. Eu posso dar só um exemplo para passar para vocês, Sérgio, que é o registro de entrada do 38º Batalhão de Infantaria. Ao longo do meu processo de investigação, eu vou contar depois aqui, eu consegui descobrir quem foram os torturadores dos meus pais e aqueles outros militares que participaram do inquérito policial militar. Mas, para vocês terem uma ideia, no 38º Batalhão de Infantaria, nós estamos falando do governo Dilma Rousseff, eu pedi para ter acesso à lista de entrada. Nos dias que meus pais foram presos, quais foram os militares que entraram, né? Porque eu queria mais uma comprovação de que eram aqueles militares que participaram da tortura. E esse registro de entrada me foi negado. Eu, através da Lei de Acesso à Informação, pedi o documento, porque o primeiro pedido foi feito para o Exército, quando eles me negaram. Eu pedi via Lei de Acesso à Informação, que foi uma lei da ex-presidente Dilma, inclusive, que é sancionada no governo dela, e a lei é muito clara, que fala: qualquer documento que verse sobre a violação de direitos humanos, que foi o que aconteceu com meus pais e seus colegas, e tiveram os direitos humanos deles violados, esse documento não pode ser negado, né, para aquele que pede, né, para o jornalista, qualquer um que peça acesso a esse documento. Mas me foi negado,
esse registro de entrada, que é um absurdo. E 50 anos depois da entrada, eu não consegui ter acesso ao documento. E eu fui até a última instância, chegou na AGU, na última instância, tem um formado por integrantes do governo, e a votação foi 3-2, por contrário, para me dar a informação de um registro de entrada. Ou seja, se a gente chegar hoje num quartel de exército, pode ser que a gente não consiga acesso a um registro de entrada, porque no Brasil tem esse tipo de informação que é negada ao público, que é um absurdo. São informações públicas que deveriam ser dadas ao público, ainda mais para um jornalista, ainda mais para um filho. Adriano, eu entrevistei a Néia Guion há mais de uma década atrás, e ela falou muito sobre o parque, mas ela já naquela época falava o tempo todo que ela não sabia quanto tempo o parque ia durar, porque ela passava o tempo todo em busca de ajuda, de auxílio e de reconhecimento da importância do acervo do Parque da Capivara, né? E você, no seu livro, conta muito dessa história dela. Eu queria que você contasse, em síntese, esse esforço da NIED para proteger o Parque da Serra da Capivara e qual, de fato, é a importância, o que a gente já sabe, por conta dela ter conseguido até agora manter o parque vivo. O parque é patrimônio, né, da humanidade. O parque foi eleito o ano passado com 50 lugares para se visitar no mundo, né, pelo New York Times. Então, a gente está falando de Brasil, um parque que é no Piauí, o estado mais pobre do país, onde começou o programa Fome Zero. Isso que eu acho que é da dimensão que eu queria falar. A gente está falando da Caatinga, que é um bioma pouco falado, né? É o primo pobre dos biomas, mas a gente pensa em mudança climática e como é que aquelas plantas, a fauna e a flora conseguiu se adaptar àquilo, vai ser de uma lição, né, porque a gente está vivendo. Então, para responder à importância, né, daquele lugar, as pinturas, gente, são nos muros, quer dizer, é um museu a céu aberto. Você não tem ar-condicionado, você tem todas as intempéries. Como é que você mantém aquilo? Então, a NIED, ela ficou esses anos todos, quer dizer, o parque foi criado em 79, em pleno governo militar. Ela conseguiu, mas o parque foi criado no papel. Aí ela levou outros muitos anos para tirar o parque do papel, porque os projetos no Brasil, muitos amarelam, né, são comidos pelas traças e não vem. Quando ela conseguiu fazer isso, ela começa, então, muito um trabalho de gestora, né, porque precisa de dinheiro. Ela tinha, a França, eram missões, né, expedições franco-brasileiras que bancavam, mas é aquilo, a cada ano, ela precisa novamente ver, e daí? De onde vai ter verba, de onde vem isso? E ela falava uma coisa muito engraçada, ela falava, eu largo tudo e volto para Paris. A vida inteira ela falou isso, e ela virou essa sertaneja. Então, ela chegou a ameaçar que, se não conseguisse dinheiro para preservar esse patrimônio, ela ia até Brasília levar os ossos dos nossos antepassados, jogar no colo dos políticos e eles que se virassem. Então, ela sempre teve assim, esse ímpeto, sabia mobilizar a mídia para que acontecesse. Então, sempre foi muito NIED dependente, né? Como o Bernardo Esteves falou uma vez, perguntou para ela isso, e ela está com 90 anos, ela se aposentou, a gente não sabe, né, se esse patrimônio da humanidade, o que vai acontecer, né? Não pode depender de uma pessoa. É um parque que tem questões, né, em termos da arqueologia, dos pares. Eu acho que perderam muito tempo, talvez, nessa querela científica, que é importante, óbvio. Por exemplo, a gente costuma mentir a idade para baixo, o arqueólogo adora, né? Que tudo é mais velho, tem mais valor. Só que, assim, o parque, a antiguidade dele ainda não está cravada, né? Porque são em cima de materialidades muito sutis. O carvão foi um incêndio natural ou foi uma fogueira feita por alguém? Então, você data, fala, esse carvão tem 100 mil anos, mas você não sabe, né, se foi as pessoas que fizeram ou não. Ou uma pedra, né, se aquilo é um instrumento, ou se caiu do alto, ou se um macaco fez. Então, essa questão acabou polemizando muito, roubando muito o assunto, e eu acho que o parque ele tem uma importância
A Niede tem uma importância, né? Como o Sérgio falou, ela é uma pessoa que dedicou a vida a isso, né? E eu não sei se eu posso falar agora da importância coletiva da memória, assim, até porque é uma coleção, né, que fala das mulheres. A Niede chegou lá nos anos 70, dirigindo um carro, imagina, no Piauí, no sertão, não tinha estrada, não tinha nada, calça jeans, uma mulher empoderada, contratando as pessoas. Aquilo, por si, era uma revolução, porque as mulheres, muitas apanhavam, eu tive muitos depoimentos, né? E elas não tinham perspectiva do que fazer. O máximo, assim, o suprassumo era dar aula, uma pré-escola, não conseguiam. Além disso, né, a Niede, quando soube que as mulheres apanhavam e tal, ela soube de uma funcionária dela. Aí ela, então, chamou uns caras que trabalhavam para ela para dar um susto no marido. Não bater, dar um susto só, né? E ela fazia esse tipo de coisa. Ela falou para mim, se as sertanejas ouvissem as francesas, sabe o que elas fazem, Adriana? Não, ela falou assim, é com o humor dela, gente, não levem a sério. Elas pegam o vidro, moem bem miudinho e põem na comida dos maridos. E aí eles morrem, ninguém fica sabendo como. Ela fazia esse tipo de gozação porque ela ficava revoltada. Então, tinha uma mulher que ficou presa porque ela matou para se defender do marido e colocaram na mesma cela dos outros. Ela tinha as portarias todas do parque, eram com homens. E aí, um dia, ela chegou numa portaria, tinha assim, cueca pendurada na entrada. Aí ela foi atrás do sujeito, ele estava bebendo na cidade, ela falou, olha, né, você é contratado, toma zona, isso aqui, contrata uma mulher para limpar, o meu trabalho é vigiar o parque. Aí um outro dormindo em serviço. Ela falou, então tá, ela demitiu todos os homens e contratou só guariteiras. Por quê? Além de economizar, ela deu autonomia para essas mulheres, né? E a partir daí, muita coisa aconteceu. Ela levou a primeira universidade pública federal no interior do Nordeste, foi criada em função do esforço dela, em São Raimundo Nonato, acho que falhou, uma das cidades lá perto. Então, tem muita gente que se formou ali, que estuda ali. Tem Niedes, crianças batizadas de Niede na cidade, muitas que trabalham com ela na fundação. Então, não são só as guariteiras, muitas que se formaram em arqueologia, em biologia, né? Então, eu acho que essa memória, né, voltando ao tema, essa memória coletiva desses depoimentos, muitos que eu colhi e que estão reforçados aí, é uma revolução no sertão que a Niede fez também, né? Isso, inclusive, contribui muito para proteger o parque, né? Quer dizer, uma forma de valorizar o parque para a comunidade, etc. Matheus, quando você começou efetivamente a investigação? Eu comecei escondido dos meus pais, né? Porque eu não foi uma coisa assim que eu comecei a conversar. Era muito novo, eu tinha 12 anos quando meu pai me chamou para uma conversa que para mim soou como uma conversa solene, assim, no qual ele estava me informando algo muito importante sobre a minha história. Ele disse que ele e a minha mãe haviam sido presos, né? E não falou nada de tortura nesse momento, mas disse que o meu nome, Matheus, nasceu desse momento, porque meu pai carregava um codinome. Aqueles que não sabem, na época da ditadura, as pessoas tinham um outro nome ali para fugir da repressão, fugir da ditadura, então eles ganhavam esse codinome, e o codinome do meu pai foi Matheus. E aí ele falou, é por isso que você se chama Matheus. Então, aos 12 anos, para mim foi um susto e marcou muito, né? Ele nem lembra direito da conversa, para mim foi algo extremamente importante, né? Então, a partir daquele momento, eu já me interessei completamente pela história. Mas, quando eu virei jornalista e estava nesse meu primeiro emprego no Correio Brasiliense, eu comecei a fazer muitas reportagens sobre a ditadura e sempre ficava aquela questão na minha cabeça, por que eu estou investigando histórias de tantos brasileiros que sofreram aquele período do regime militar, e por que eu não posso investigar a história dos meus pais? Mas havia ali
um impedimento, né? Pelo fato de que o meu envolvimento emocional, né, fazia com que eu não tivesse a isenção, vamos dizer assim, né, necessária para poder fazer a investigação. Então, eu comecei, na verdade, escondido de todo mundo. Eu ia para o Superior Tribunal Militar, tentava ter acesso ao processo deles. Na verdade, o primeiro movimento foi em 2003, que eu fui atrás do habeas data deles, que é um documento que faz o registro de tudo que há neles nas Forças Armadas, tudo que há de registro sobre eles, seja no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. E nesse habeas data veio a informação de que havia um processo arquivado no Superior Tribunal Militar, e aí volta para aquela questão de que o Estado brasileiro não dava as informações. Eu cheguei no Superior Tribunal Militar e tive uma conversa a qual eles falaram que eu não poderia ter acesso a esse processo que estava arquivado e que dizia respeito aos meus pais. Falaram que eles falaram, são informações pessoais, você não pode ter acesso. Sim, informações pessoais dos meus pais, eu quero ter acesso a essas informações, quero saber o que tem no processo. E isso foi uma longa luta até eu conseguir, e aí não teve jeito, eu tive que contar para eles que eu estava atrás, porque eu precisava de uma autorização deles para ter acesso ao processo, e essa autorização me foi dada, eles perceberam que eu estava atrás da história, e tudo começou a partir dali. Mas, como eu estava falando, tem essa questão da memória, que a gente, né, usou as técnicas jornalísticas para ir trazer a memória, seja da história de uma arqueóloga, né, importante, que fez talvez o parque mais importante hoje, né, e seja de brasileiros que lutaram contra o regime militar e que tem uma participação nessa redemocratização do país. Então, tem um fator muito importante. Para eu chegar na primeira pessoa, ele era o delator dos meus pais. Ele fez... ele era o primeiro, vamos dizer assim, aquele que, no partido, né, era o líder deles, um líder operário, né, e ele liderava um grupo grande de estudantes ali que faziam resistência ao regime no Espírito Santo. Só que ele tinha desaparecido, né? Ele foi preso, entregou todo mundo, e ele tinha desaparecido. Nunca mais esse homem surgiu. E nenhum dos colegas deles também o achava. Acho que carregava uma culpa muito grande. E eu encontrei através de uma dívida que ele tinha na compra de uma geladeira. Usando as técnicas jornalísticas, eu fui atrás de as lojas têm acesso a essas pessoas. Quando você vai fazer uma compra, eles fazem dão uma olhada para ver se você está tudo certo, se você é uma pessoa que paga suas dívidas ou não. Principalmente se você vai comprar, né, parcelado. E aí, bom, ele estava devendo umas parcelas de uma geladeira, e foi assim que eu encontrei o endereço dele. E eu fui atrás desse local, cheguei lá, ele não estava na casa, mas acabei que um vizinho acabou entregando que ele tinha uma casa no interior do Espírito Santo. Eu peguei o carro imediatamente, fui para lá, era uma região de vários sítios, eu tinha que encontrar esse sítio lá. Fui perguntando, aquela interior, acabei conseguindo chegar à noite, assim, estava anoitecendo, e eu só estava com um fotógrafo, né, e câmera, que ele ia comigo, e a gente falou, bom, 40 anos depois eu vou chegar na casa do homem que entregou, né, os meus pais e todos os seus companheiros, e vou falar, bom, você entregou meus pais, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer, por que você fez isso? Eu sabia que ia ser uma entrevista difícil, não foi fácil. Eu chego, ele me recebeu, né, de uma maneira muito séria ali e tal, mas em determinado momento ele falou, eu sei que você está querendo aqui, vamos sentar logo e vamos conversar. E a conversa dura 3 horas, é uma conversa muito dura, em alguns momentos ele ameaçou me expulsar da casa dele, mas no final a gente consegue, ele me pede perdão por ter entregue os meus pais para a ditadura, disse que sofreu as mazelas da tortura também para fazer essa delação da época, entregou, e ele era um homem que carregou um peso muito grande ao longo dos anos por essa traição. E eu acabei fazendo uma longa entrevista com ele, que também não está só no livro, está no documentário, né, que foi ao ar na HBO, são 4 episódios, que também chama Em Nome dos Pais. E é isso, é sempre nessa busca de trazer a memória sobre um tema que o Brasil não quis que tivesse uma memória, o país como um todo, né? Você vê que, para finalizar, Sérgio, assim, o Sérgio, né, como cientista político, ele sabe que
o Brasil não passou por essa justiça de transição, a gente vive esse fenômeno único que eu estava falando, mas mesmo os governos civis pós-regime militar não fizeram um esforço grande para que nós tivéssemos a resposta de fato e para que aqueles que cometeram crime pagassem por eles, né? E essa impunidade levou à situação que começou a brotar em 2017 ali, e que foi uma aflição muito grande para mim, Adriano, porque eu estava investigando a história dos meus pais, mas eu começava a perceber ali, na investigação, que através da presença de muitas pessoas, como eu ia procurar os militares, né, que participaram da repressão, muitos familiares deles defendiam aquilo que eles haviam feito, né, e já mostravam uma certa idolatria pelo ex-presidente da República, que foi eleito em 2018, Jair Bolsonaro. Então, eu comecei a perceber que aquele homem, que era um político, que defendia tortura e defendia tudo, tinham várias pessoas na sociedade. Então, era uma aflição muito grande, que eu estava atrás da memória dos meus pais, não havia, o Estado nunca havia me respondido, eu precisava que essa memória viesse à tona, como filho e como jornalista, e eu percebia que a história podia se repetir a qualquer momento. Olha, eu evidentemente li os 2 livros e, Adriana, eu percebo que talvez seja uma razão de você não ter sido exclusivamente jornalista, né? Mas você tem uma narrativa que beira uma história ficcional. Você tem a leitura, ela corre como se fosse uma história e não uma biografia, né? Digamos, mais careta, mais de acordo com as regras. E a narrativa do Matheus também é em primeira pessoa. Eu queria que você falasse um pouco da sua narrativa mesmo, do seu estilo. Qual foi a sua estratégia para escrever? Primeiro, a gente faz, né, a pesquisa, em geral, antes de ir para um lugar. Então, antes de eu ir para a Serra da Capivara, eu li tudo que eu pude, falei com especialistas, me preparei. Quando eu cheguei em São Raimundo Nonato, que eu começo as entrevistas, e eu fiz, sei lá, 60 entrevistas lá, né? Quando eu vou ouvindo as pessoas falarem, eu acho que é a coisa de contar história. Você percebe que aquela história é boa. Então a pessoa começou, por exemplo, a Niede fez, eu não sabia disso, descobri lá. Ela inventou, uma época, tem a Pedra Furada, que é o cartão postal do parque, é muito lindo esse lugar. E ela começou a fazer eventos ali, e shows e tal. E começaram a contar cenas que aconteceram ali. E eu percebo que aquilo é uma cena interessante, tinha tido um cara que se apresentou e aquilo chocou, porque é uma cidade pequena. E aí eu vou indo atrás dessas histórias. Ou então, por exemplo, um dia eu estava com a Niede, ela tinha, além das dificuldades, né, de você lidar, que o Matheus falou, né, de falar a delicadeza com o cara que torturou o pai, né, e a mãe, de falar com os pais sobre isso, a Niede, embora não tenha, né, essa proximidade comigo, também tinham dificuldades. Tinham momentos, eu lembro uma vez, ela abriu uma pasta dela, e ela começou a tirar a madrasta, pôs de ponta cabeça, e tinha coisas que aquilo era demais para ela. Mas, quando as pessoas vão narrando, assim, meu interesse, eu sempre gostei muito de ler, então eu estruturo o livro um pouco pensando em literatura, claro, com todas o que precisa ter para contar essa história. Dá para perceber. Do que eu apurei, mas assim, eu tenho uma preocupação. No jornalismo, né, o que tem de matéria, por que uma pessoa vai parar e ler o que eu escrevi? Então, eu sempre acho que a gente tem que oferecer para o leitor também um texto gostoso de ler, né, que ele chegue até o final. E um livro, então, isso é muito importante. Assim, para mim, eu sempre fui muito leitora. Meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa, ele era advogado, eu falei para o Matheus, ele defendeu muito preso político, em casa dormiam, né, essas pessoas. Então, a literatura entrou na minha vida antes do que o jornalismo. Então, para mim, é sempre muito casado. Eu tenho uma preocupação muito grande com o texto também, né?
E isso, o lado de atriz entra aí. Eu percebo, eu acho que eu escrevo imaginando uma cena, imaginando um filme, uma narrativa. Então, eu quero detalhe, quando eu percebo que eu vou usar aquela cena, o que estava acontecendo, mais detalhes para poder escrever. Mateus, você, como é que você rompeu com a ideia, com a regra fundamental do jornalismo, que é a isenção, né? Você escreve na terceira pessoa, não se envolva na história, e, de repente, você não faz isso e faz jornalismo. Como é que faz a trajetória? Isso também tem uma influência na sua estratégia narrativa, né? Que também não é uma narrativa jornalística pura e simples, né? Tem muito de literatura aí. Sim, na verdade, eu tinha um chefe no Correio Brasiliense que me dizia que eu nunca ia poder escrever o livro Em Nome dos Pais. Ele falava, olha, você não pode escrever esse livro, na verdade, você tem que dar essa sua pesquisa para algum jornalista que não tenha, né, esse envolvimento que você tem, porque você não tem a isenção suficiente para escrever o livro. Então, essa fala dele era o meu primeiro emprego, né? Eu estava saindo da faculdade, eu fiquei achando, acho que ele tem razão, né? Talvez, e sempre achava muito ruim esse fato, porque esse sentimento que eu contei mais cedo aqui, que eu tinha essa vontade, eu tinha o desejo de contar a história, porque eu contei a história de vários desaparecidos políticos, presos políticos do período, através de reportagens. Mas eu passei num mestrado numa universidade, a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e lá eu me abri com os professores de lá, e um deles me falou que havia um novo conceito nascendo lá, que era o self-journalism, que é o autojornalismo, o qual, na verdade, só o envolvimento emocional que traz a riqueza para a história, né? E isso foi, para mim, uma porta aberta, né? Para que eu pudesse escrever o livro, né? E ele me apresentou esse conceito, mostrou a história de uma jornalista que havia sofrido um abuso, ela tinha sido estuprada, e ela resolveu contar na primeira pessoa tudo aquilo que ela sentiu, e também ela ficou grávida, então ela resolveu manter a gravidez e foi contando como era essa gravidez nascida nessa situação. Então, através do trabalho dessa jornalista e lendo sobre o conceito, né, eu resolvi que era hora de escrever o Em Nome dos Pais, né? Isso foi em 2012 que eu estava lá, e isso influenciou totalmente a narrativa, porque dentro desse conceito, a ideia é de que tem que ser na primeira pessoa, não pode fugir da primeira pessoa, né? E eu tinha uma questão na forma de escrever ali, que era a influência até dos livros que minha mãe e o Sérgio me obrigavam a ler sempre, né? Eu estava ali, eu tinha que ler um livro quase por semana, ali, 2 semanas, e não era um livro que eu poderia ler e não chegar para eles já tinham lido, então não dava para enrolar. Então, havia uma influência muito grande deles. Então, eu resolvi construir essa narrativa, e o autojornalismo, de certa forma, você tem que falar aquilo que você está sentindo também. Então, no meio, eu estava indo encontrar o delator dos meus pais, eu falava, mas esse homem que eu vou entrevistar é aquele homem que há 40 anos atrás fez aquelas coisas todas, e minha mãe fala dele assim, eu estava chegando, mandei uma mensagem para ela, mãe, eu estou chegando, acho que eu vou encontrá-lo finalmente, tá? Vou entrar, não tem sinal onde eu vou estar, então só queria te avisar. Ela falou assim, cuidado, esse homem não tem limites. Aí eu já contava no livro, né, o que eu senti, o temor que eu sentia. Eu não sabia como é que eu ia ser recebido por ele, né, e foi realmente uma conversa muito dura. O mesmo, mais difícil ainda, foi a conversa com o torturador, porque eu tinha que contar todo o sentimento, né, que eu tinha de estar frente a frente com ele, e eu tinha que fazer um trabalho técnico ali, jornalístico, de entrevistá-lo para tentar tirar as informações que eu achava mais importantes. Ao mesmo tempo, eu era o filho, né, que estava ali naquela mesma situação, então eu vivia, né, essa situação dupla, né, que era tanto filho quanto jornalista. E tudo isso eu fui contando, meus sentimentos entram no livro, então eu vou fazendo uma narrativa na qual, às vezes, vai para o meu pensamento, tudo que eu pensava sobre esse homem, à medida que eu ia me aproximando da casa dele para fazer a entrevista, que eu não sabia se eu ia fazer ou não, se ele ia me dar a entrevista. E também o que eu sentia no momento em que ele me deram respostas muito duras, né? O livro tem frente a frente com
com o delator, tem frente a frente com o curador, que era o responsável. Minha mãe era menor de 21 anos, quando foi presa, tinha 19 anos, estava grávida, como eu disse, e o exército nomeava um curador para protegê-la. Esse homem foi extremamente violento com ela, né? Então, eu tive com ele também, e tem frente a frente com o torturador, que é um dos torturadores, e o processo todo é sempre esse, de eu estar tentando trazer para a primeira pessoa, não só o relato daquilo que eu estava vendo, daquilo que ele estava me respondendo, mas também daquilo que eu estava sentindo em estar numa situação que não era assim, vamos dizer assim, ideal, não tão fácil de viver. Então, muitas vezes, né, eu tenho uma asma desde que eu nasci, com 15 dias de vida eu tive minha primeira crise. Então, eu contava essas coisas, né? Depois da conversa com o torturador, eu tive uma forte crise de asma que durou uns 4 dias. Estava, de certa forma, ali muito impactado com a visão dele, que era uma visão que se assemelha muito a essa visão do bolsonarismo de vida, que é essa coisa que tinha mais que fazer mesmo, tinha mais que torturar mesmo, porque eles eram inimigos e tal. E ele não, 40 anos depois, eu perguntei, mas você ainda vê as coisas assim? Você não faz uma autocrítica? O fato dela ter 19 anos, estar presa já sob a tutela do Estado, nada disso te faz. Não, então, era esse tipo de situação que eu convivia e que eu tentava relatar também com os meus sentimentos, com aquilo que eu estava sentindo como filho, não só como jornalista. Posso fazer uma pergunta para o Claro. Matheus? Eu fiquei Eu curiosa. ia abrir para pergunta, então. Mas você tem privilégio, porque você faz parte da mesa. Tem alguma coisa que você teve que deixar de fora porque não seria... Assim, você ficou, era uma informação boa, mas você, de alguma maneira, queria proteger seus pais? Não. Foi tudo que você descobriu, você pôs? Não teve nenhuma... Para mim, o momento crise mais difícil de relatar foi a tortura sofrida pelos meus pais, né? Aquele momento ali da tortura, para mim, era muito difícil de eu escrever sobre, porque eu sabia o que estava ali, né? O livro é uma forma também de eu ser solidário aos 3, né? Do meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, estavam naquele momento, naquele quartel, sendo torturados e tendo seus direitos humanos violados. Eu fui o único da família que não estava presente naquele momento, e era uma forma de eu ser solidário, tanto que eu chego no quartel, né, consigo invadir o quartel, porque eles não deixaram entrar, o exército me negou a entrada, e eu acabo entrando com um feeling... Eu tive um feeling ali de repórter, vi que estava tendo uma festa dentro do quartel, o exército hoje tem dificuldade financeira, aluga para casamentos, formaturas, estava alugando, eu dei a sorte de estar chegando lá num dos dias, estava tendo, fui confundido com um convidado, e entro dentro do quartel, né? Eu entro dentro do quartel e aquele momento, para mim, também outro momento muito difícil, porque eu sempre ouvi falar daquele local, o tanto de dor, né, que meus pais e meu irmão mais velho sentiram. E eu até tenho essa parte que o editor, o Jorge Joaquim, da Intrínseca, colocou aqui atrás, que é: andei pelo batalhão procurando alguma coisa. Entrei por portas que não devia, subi escadas e achei uma cela, que pela descrição de minha mãe, supus ser aquela na qual ela ficou trancafiada nos primeiros dias. Encostei a boca na porta e disse, como se minha voz pudesse atravessar o tempo até 1972. Perdão por ter chegado tão tarde. Então, eu não deixei nada de fora, nem as coisas mais difíceis para mim que eram escrever sobre esses momentos que eles estavam dentro do quartel ali. E você? Eu tive. Eu acho que tanto o ficcionista, que pega muita coisa da vida, eu acho que, e principalmente a gente, né, está falando de pessoas vivas, eu tive uma situação muito específica, que é uma moça que apanha muito do marido, várias deram o nome, mas essa especificamente, que era uma história forte, conhecida na cidade, ela me narrou, assim, a gente ficou 2 horas conversando, e eu já tinha feito o livro, eu já tinha escrito isso, e era muito bom para o livro, era muito, assim, já estava pronto e eu achava que era muito bom. E ela me manda uma mensagem dizendo que não gostaria, que ela tinha pensado que ela não gostaria de ter o nome dela, que eu vou falar, você já falou, está no livro?
se ela apanha do marido, se o marido mata ela, ou se não, se simplesmente é uma pessoa que está me pedindo. Para o livro é uma cena boa. Depois eu consegui aproveitar, disfarçar, mudar, tem as histórias, né? Aí, mas eu tive esse conflito, né? Assim, é uma história boa, mas essa pessoa está aí. E muitas coisas, as pessoas confiam, né, em você. A gente começa a entrevistar alguém, passa um tempo, eu gravo, eu aviso, a pessoa sabe, eu sou jornalista, isso aqui vai para um livro. Mas a pessoa começa, a memória vem, e vem, as pessoas esquecem que estão dando uma entrevista. E, às vezes, acontece isso. Não sei se já aconteceu com você, Matheus, mas para mim teve essa aí. Bom, estou abrindo aqui para perguntas. Tem uma ali que foi pedida, outra aqui. Lá é aqui. Matheus, eu não sei nem se a pergunta seria dirigida a você, porque esse seu livro, eu não li ainda, eu vou ler. Esse seu livro deve ter gerado um impacto emocional muito forte, né? Em um meio maior, né? Eu convivi com a Miriam no Jornal do Brasil, eu não sei se ela se lembra, já faz muitos anos. E assim, eu sei que a Miriam manteve essa história sob uma descrição muito grande durante muito tempo, né? Mas talvez tenha sido o seu livro que trouxe a história à tona, né? E eu me lembro, recentemente, a Miriam escreveu sobre isso, eu já não me lembro mais onde foi, mas eu li o texto dela falando sobre isso. Então, eu queria que você falasse assim, desse impacto, né, além de você, né? Porque para você foi um impacto fazer o livro e o resultado desse livro. Eu sinto que a minha mãe sempre foi muito discreta, realmente, ela nunca quis... Só um minutinho, Matheus. Você podia se identificar, só para todo mundo Alexandre saber. Marino, estou participando aqui do festival. É que eu me dei conta que, como eu sei quem você é, mas o público não, né? Eu acompanho seu trabalho, eu queria agradecer a pergunta. Eu tenho uma... isso que era também muito difícil, porque minha mãe sempre foi muito discreta, eu achava que era importante contar a história, porque... eu acho que o Brasil precisa falar do regime militar, o Brasil precisa falar da ditadura, precisava falar e continua precisando, por tudo isso que a gente viu, né, de 2017 para cá, e todo, vamos dizer assim, as pessoas rasgaram em alguns momentos, até por conta da forma como o ex-presidente se portava, né? Alguns valores são universais, não tem nada a ver com esquerda, direita, né? Se a gente for pensar, a gente não deve torturar. Desde as convenções pós-Segunda Guerra Mundial, tem um acerto de que você não vai torturar o seu adversário, o seu inimigo, vamos dizer assim, nem o seu inimigo. Mas ela sempre se manteve essa história de forma muito discreta, mas ela via que eu tinha um interesse muito grande, e em determinado momento ela, vamos dizer assim, me deu a permissão e incentivou que eu fizesse, porque ela viu que eu me transformei, na verdade, num pesquisador do regime. Então, ela achou, de certa forma, que eu fui conquistando o espaço através de reportagens que eu fazia sobre outros perseguidos do regime, que ela achava que eu tinha o direito, né, de certa forma, e ela em determinado, até me incentivou, mas eu sei que não foi fácil para ela, e eu sei que a sua pergunta é isso, eu acho que foi difícil emocionalmente para mim, mas também, de certa forma, para os meus pais, para os companheiros deles que tinham sido presos, porque eu entrevistei todos, né, eu tive com todos, né, e é um grupo grande de pessoas, né, que foram presos, e eram todos, é preciso frisar, né, estudantes, que faziam uma resistência pacífica ao regime, nunca pegaram em armas para lutar contra a ditadura, e era isso, eles faziam peças de teatro com versos de Castro Alves, faziam panfletagens, uma greve importante que eles fizeram, mas foi isso que fizeram, né? E a violência que caiu sobre eles foi totalmente desproporcional. Então, até por isso era um assunto difícil, e eu sei que para eles
também não foi fácil. Houve aí acho que eles tiveram que, né, eu sinto que meus pais se reencontraram com a história durante o processo do livro, tiveram que enfrentar alguns fantasmas que estavam guardados, mas eu acho que o Brasil eles não estavam nessa situação porque queriam. Eu volto a dizer, a culpa para mim é do Estado brasileiro, que nunca nos respondeu quem eram aqueles que violaram os direitos humanos em prédios públicos, né? E usando a farda que deveria ser para nos proteger. Ali, ó. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né, e parabenizar pela fala de vocês. Foi muito bacana, é sempre muito... Se identifica, por favor. Meu nome é Ivna, eu sou historiadora, eu trabalho na Secretaria de Cultura de Paracatu, né, então eu tenho contato bastante com a história. E Matheus, quando você começou a falar, né, eu ainda não li o livro, eu irei ler, falar do conceito de memória, já me vem várias coisas na cabeça, né? E você trabalhou com o conceito de memória no tempo presente, né? Que, querendo ou não, infelizmente, está durando ainda uma memória muito recente, né? Que a gente ainda está descobrindo. E você foi comentando, né, de você tentar ir atrás das fontes delas negarem, né? Muita gente deve ter batido a porta na sua cara. E isso me deixa pensando... esse tipo de ação é uma forma de tentar negar a memória, né? Sim. Eu não vou falar sobre isso, então aquela memória não existe. Essa história não existiu porque eu não estou falando dela. Acho que muitas pessoas pensam nisso, né? Ainda mais no seu tema. Então, a gente pensa, né, nos militares. Várias pessoas estavam, às vezes, só seguindo ordens também, né? A gente não pode... A gente tem que pensar em todos os lados, às vezes. E aí essa questão, às vezes, de não falar, de querer negar essa memória, a pessoa também não pensa que você está construindo uma memória de outra forma. De alguma outra forma, você está construindo uma história a partir da sua negativa, né? E aí, dessa questão de histórias sendo moldadas a partir da negação ou da exposição de uma fala, eu fiquei pensando também como que a sua memória foi moldada por isso. Porque você sabia a história a partir dos seus pais, do que eles te contaram. Você começou a entender a história a partir das entrevistas que você fez e daquelas que você não conseguiu, né? E em que, assim, em que escala, talvez, você sente que essas memórias, esse entrelaçamento de histórias influenciou na sua escrita? Você falou que ela é contada em primeira pessoa, né? Que são relatos seus, mas eu acho muito interessante a construção da memória, gente. Como que a gente pensa essa tradição oral de contação de histórias orais e como que a gente vai montando isso e vai formando a nossa própria história também, como que vai formando aquilo que a gente sente, vê. E eu adoro livros em primeira pessoa porque a gente tem uma visão do autor, né? Então, assim, e no teu caso, que é algo extremamente pessoal, uma história que está entrelaçada na tua vida, deve ser uma visão assim incrível. E eu acredito que tudo o que você passou, todas as experiências, o trecho que você leu, de você remeter e pensar aquilo que sua mãe passou naquele momento, como que isso deve ter sido forte. E a minha pergunta no final, assim, em que sentido você acha que isso influenciou a história que você escreveu, a história que você montou, a memória que você sentiu? Obrigado pela pergunta. Então, as negativas, né, elas foram, acho que, muito importantes para eu ir construindo essa consciência de que o Brasil não quis ter essa memória revelada para a sociedade, para a sua própria população, né? Você vê que eu tive negativas, muitos militares bateram a porta na minha cara, muitos militares não quiseram me receber, né? Eu tive negativas do Exército que não me deixou entrar, eu acabei entrando por uma situação totalmente atípica, né? Um pouco de sorte, um pouco de feeling de repórter. Eu tive negativas até em alguns momentos de pessoas que fizeram parte daqueles que foram perseguidos mesmo, colegas dos meus pais, porque é um assunto muito difícil, eles não queriam tratar de algumas coisas. Essa negativa, todas essas negativas foram me trazendo a consciência de que era, na verdade, ficava cada vez mais claro para mim que era importante falar desse assunto, é importante manter e falar desse assunto, porque eu não acho que o bolsonarismo nasceu por acaso. Eu acho que ele vem justamente, né, desse momento histórico brasileiro, no qual
crimes foram cometidos e não foram em nenhum momento investigados. E as pessoas vivem. Então, tanto que esse torturador que eu tive com ele vive numa cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro, numa casa perto da praia, na qual ele anda, caminha, tem uma vida muito boa no final da vida, e está lá dizendo que tinha mais era que violar os direitos humanos das pessoas. Então, o Brasil vive esse fenômeno. Eu acho que eu fui tendo a consciência, né, até da importância, né, da histórica, né, desses eventos todos através das negativas. Por isso que acho que é importante a sua pergunta. Ricardo Prado aqui para... Obrigado. Queria fazer uma pergunta para a Adriana e queria fazer não sei bem se uma pergunta para você, Matheus. Adriana, eu queria perguntar o seguinte: por que você escolheu a NIED? Quer dizer, como é que a NIED chegou a você e por que você escolheu-a como sua biografada, né? Então, né, que eu falei no começo, ela tem muitas dimensões, tem a importância dela, né, o parque como um fenômeno do Brasil nosso, que as pessoas não conhecem, então a gente poder dar visibilidade. Eu acho que a NIED, ela conta uma história, que é a história do parque, que é um patrimônio, ela conta a história, como eu falei, da Caatinga, do Piauí, do meio ambiente, que é um tema, a gente fala do passado, mas ele reflete no que a gente vai fazer. Tem até uma memória, se a gente pensar da natureza, aquele lugar onde é o parque hoje era mar. E, né, com os movimentos tectônicos, tudo foi, o mar foi para o Ceará. Então, ali acharam fósseis de animais marinhos, as montanhas, parece Gaudí, porque é como se fosse areinha. É um fenômeno, assim, além das pinturas, a parte geológica. Então, aquilo é uma memória da natureza também, do que foi antes. E a gente está nesse momento que a gente não sabe o que vai vir, né? Então, é por isso, eu acho que a NIED... ela e também como um personagem, ela não é um personagem chato, ela não é um personagem, ela é engraçada, ela é brava, ela, sabe, ela tem muita nuance, assim, as pessoas falam que dão risada e ficam bravas, porque é isso, né, não é bonzinho ou malvado, e eu acho que para né, como você falou, escrever como se não fosse literatura, eu acho que um bom personagem, ele tem isso, né? Ela é um herói ao contrário, ela saiu, ela morava na França e foi viver numa cidade pequena. Em geral, o herói sai de uma cidade pequena e vai para o mundo. Então, eu acho que ela é um personagem, em termos de literatura, ela é um personagem pelo trabalho que ela fez, a gente não sabe o que vai acontecer depois que ela morrer, com esse parque. Ela falou, daqui a pouco, a memória dela está falhando, né? Então, ela falou, daqui a pouco eu não vou lembrar o meu nome, Nied é o nome de um rio, daqui a pouco, se nada for feito, todas as pinturas dos paredões, elas vão desaparecer com o xixi do mocó, que é ácido. Então, tudo aquilo dos nossos antepassados, falando de memória, de uma memória do parque, falando, né, da memória dos povos originários que estão ali. Então, é isso, né? Se nada for feito, vai desaparecer. Tudo que está aí agora. Então, eu acho que tem essa importância como personagem e o parque também, né? Para você, eu queria fazer uma pergunta, Matheus, mas contando uma historinha breve antes. Assim, quando o Alfonsin assumiu na Argentina, né, quando a democracia voltou à Argentina, eu fui à Argentina por um jornal que já não existe mais, né, mais um de vários jornais desaparecidos, que era o Jornal da Tarde. E eu fui enviado para fazer uma matéria sobre arte e democracia na Argentina. Como é que estava o cenário artístico com a volta. E lá eu comprei numa banca de jornal um livro onde estava escrito Nunca Mais, que era o relatório da CONADEP, a Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas na Argentina. E eu li o livro e eu fiquei muito chocado com o livro, e eu corri atrás de uma entrevista com Ernesto Sábato, de quem eu era um leitor apaixonado, porque ele foi o presidente
da CONADEP. Quer dizer, na Argentina, quem presidiu essa comissão foi um escritor, foi um colega nosso. E ele não me deu a entrevista, disse que um dia a gente poderia conversar sobre literatura, mas que tudo que ele tinha a dizer estava no relatório e ele jamais se pronunciaria sobre isso. Eu voltei a Buenos Aires meses depois, porque ele topou me dar a entrevista, ele só falou de literatura, e eu perguntei a ele como é que ele conseguiu lidar com aquilo. E ele me respondeu numa palavra, ele disse assim, vomitando. Todos os dias, quando eu chegava em casa, eu vomitava. E quando eu consegui controlar essa repulsa e comecei a chegar em casa e não vomitar, eu me trancava no banheiro e provocava o vômito. Eu achava que eu precisava vomitar. Isso me marcou muito, e quando eu fui ler o seu livro, por razões certamente da história do Brasil, mas muito por afeto a você e a sua família, eu não consegui ler. Eu demorei mais de 6 meses para ler o seu livro. Eu começava, parava, eu lia mais um pouco, parava, eu não conseguia avançar no livro. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe e o seu livro estava na mesinha de cabeceira dela, e ela estava acabando o seu livro, e ela virou para mim e disse assim, você precisa ler, é uma maravilha. Eu sabia que era uma maravilha, e eu me senti absolutamente frouxo, covarde, e aí eu encarei o livro e terminei o seu livro. E eu nunca consegui assistir o documentário na HBO, eu não tive coragem ainda o suficiente para... então, assim, tenho uma admiração imensa pela sua coragem pessoal, que eu identifico como um traço familiar. Não é só seu, isso está no gene da família, essa coragem. Mas tem uma coragem que eu acho até mais simples do que essa coragem emocional de revelar o que você revelou, da forma como você revelou, que é uma coragem que eu acho que precisa estar na pauta do Brasil hoje, e está, mas eu acho que era bom ouvir você, que é essa coragem de dizer assim, eu não temerei o poder militar no Brasil. Assim, não podemos permanecer, historicamente, para sempre, temendo o poder militar no Brasil. Tá certo? Isso tem uma história secular sobre isso. Eu sei que essa é uma coragem que também é genética, sua mãe também trata desse tema, mas que você enfrentou pessoalmente de uma forma... Assim, então, como é que você vê hoje essa necessidade de hoje, literalmente de hoje, de o Brasil perder o medo do poder militar? Eu acho muito importante, Ricardo, porque essa semana eu tenho uma coluna na Veja, que é diária, eu estava escrevendo sobre a CPI, né, do 8 de janeiro, dos atos golpistas, e lá o presidente da CPI, que é um deputado parlamentar, vamos dizer assim, né, eleito pela população, então ele representa o poder civil ali de alguma forma, e ele foi conversar no QG do Exército, voltou de lá e falou que não ia mais convocar nem quebrar o sigilo de nenhum dos militares que estavam sendo investigados pelos atos 8 de janeiro. Então acaba a CPI, que é mais um caso. Eu escrevi uma coluna falando que é isso, é mais um poder, né, um membro do poder civil que demonstra, o Brasil parece refém desse medo, e a gente tem que parar com esse medo mesmo, porque eles não podem fazer nada, eles têm lá o papel deles na Constituição, né? Eles já fizeram coisas horríveis, mas a gente não vai permitir, como país, que eles repitam isso, e a gente teve esse momento agora dramático, que a gente passou, no qual eles tentaram novamente, né? E a gente não vai permitir. E a gente tem que deixar mesmo, acho que os líderes civis, os políticos eleitos, né, pelo voto, precisam enfrentar de vez esse porque fica todo mundo, todos os governos civis. Você vê que o governo Fernando Henrique fez um movimento, mas um movimento tímido, que era a Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos. E ele foi exilado, né, perseguido pelo regime. Aí vem o presidente Lula, né, e fez alguns movimentos também, mas também muito tímidos. A ex-presidente Dilma também fez um movimento que foi a Comissão da Verdade, mas a gente vê que falta, né, porque o que saiu da Comissão da Verdade? Uma lista de quem eram os torturadores. Bom, 2 dos torturadores dos meus pais que eu descubro no livro nem estão na lista. Então, assim, é uma investigação que denunciou 400 nomes,
de militares ali, mas estava faltando gente, porque é isso, é sempre muito raso esse movimento, e eu acho que é importantíssimo que a gente enfrente, e mais importante do que isso, que a gente crie uma consciência para que para que a gente possa, de certa forma, pressionar esses líderes políticos para que eles não entrem mais nessa situação na qual eles ficam se sentindo, vamos dizer assim, com medo e reféns de um poder que não pode fazer nada em relação a eles. Na verdade, tem que obedecer. É isso. E eu agradeço as palavras em relação ao meu trabalho no livro. Me emocionaram. Obrigado. Muito obrigado. Gente, olha aqui, eu vou ter que encerrar, porque um poder maior se levanta. Às 19 horas tem missa, nós precisamos desmontar aqui o palco e devolver a igreja aos seus fiéis. Obrigado.